Nós iniciamos uma série de exposição no livro ou na carta de Hebreus, e eu acredito que você já tem sido impactado por ela, uma carta em termos de teologia, bem profunda, e eu acredito que vocês vão ver assuntos bem profundos. O texto de hoje também, ele é muito profundo e particularmente marcou muito a minha vida nesses dias estudando. E a gente vai falar um pouco sobre a humanidade de Cristo. Hebreus, capítulo 2, versículos de 5 a 18. E eu vou pedir que vocês fiquem com suas Bíblias abertas e a gente vai lendo o texto e pegando algumas lições para nossas vidas. Eu não sei se você, mas eu gosto muito de assistir filmes, séries de super-heróis. E não sei se você já percebeu algo em comum em séries de super-heróis, né? Seja o Batman, Superman, a turma aí da Marvel. Então, eu não sei se vocês gostam, se vocês já perceberam algo em comum entre elas, que é a necessidade que o ser humano tem de um Salvador. Todas apontam para essa necessidade. O homem precisa de alguém para ser salvo. E um dos super-heróis que me chama a atenção é o Superman. Confesso que é o que eu mais gosto. É até chato, né? Que eu acho que ele é tão forte que se a turma lá da Marvel tivesse chamado ele, ele tinha derrotado o Thanos ali de boa. E não teria passado pelaquilo tudo. Mas estamos há 18 dias aí de um novo filme, né? Do Superman. Muitos aí estão na expectativa. Eu, particularmente, apesar de gostar, eu fico criando esse cara, esse Superman tá me estranho. Ah, mas é interessante que a história do Superman ele aponta para algo maior. Como eu mencionei, o homem necessita de um super-herói. E o Superman em específico tem algumas coisas para cá. Isso parece com alguém. Alguém que foi enviado pelo pai para um outro planeta, chamado Kal-El, alguém que é chamado, né, para uma missão, para uma determinada tarefa. Ele escolhe viver entre os humanos, ele não é humano, mas escolhe viver entre os homens e vive ali para proteger os mais fracos por causa do seu poder. E ele usa esse poder não para dominar, mas ele vai servir as pessoas. Isso lembra alguém? Lembra Jesus, né? E só que é interessante que Superman não vai substituir Jesus. A história, é, a sua história, né, a história de Jesus, ele vai revelar algo muito maior que também a nossa sede, a nossa necessidade por redenção, salvação e esperança. E dentro dessa nossa necessidade que nós temos, o ser humano, de ser redimido pelo Senhor, de ser salvo, de ter esperança dentro desse mundo que está em guerra. A gente estava aqui na escola bíblica e o Nonô já veio falando, e a Ira, não sei o que a gente falando sobre Ira e o Nonô falando, não, mas lá no Irã está tendo a guerra, o que é que vocês acham? Não, espera aí, vamos botar aqui. O mundo está em guerra. E entender essa nossa necessidade como um Salvador, porque o nosso pecado porque nós somos tão irados, isso aponta para essa necessidade. Precisou Jesus Cristo vir de forma humana para nos resgatar e assim trazer esperança e redenção para cada um de nós. O livro de Hebreus, ele foi escrito exatamente para mostrar essa superioridade de Cristo sobre todas as coisas, principalmente sobre a questão judaica, os costumes judaicos, as pessoas, em qual as pessoas colocavam assim, ó, Moisés foi um grande profeta, um grande homem de Deus, teve tantos homens, e o autor está dizendo assim, olha, esse cara tem suas importâncias, mas Cristo Jesus ele é maior do que eles. Ele é maior em sua pessoa, ele está superior a todas as coisas. E a carta ela foi escrita para um grupo de judeus cristãos, judeus que tinham se convertido a Jesus, mas que estavam sofrendo perseguições por causa do próprio Cristo Jesus. E é interessante que, se a gente olha até para todas as épocas, tem aquele cristão que, cara, você é cristão, sou, defende, é forte, mas tem aquele que você, diante da pressão, ele fica meio balançado. Será que essa não é uma fé verdadeira? Será que
eu luto pela causa certa. Será que isso pega tudo isso aí? Que vocês um dia tomaram a decisão por esse homem. A fé que vocês têm nele, apesar que ele vai até falar, apesar de não parecer, Cristo está governando sobre a vida de vocês, sobre tudo, apesar do caos que está o mundo aqui, Cristo está governando, ele é superior a tudo. A carta está basicamente dividida em duas grandes partes, pode passar. Tu tem um. Ela está dividida em duas grandes partes. A primeira é exatamente apontar para essa superioridade de Cristo Jesus. A segunda é a superioridade da nossa fé. Se Cristo é Senhor, é superior a tudo isso, a nossa fé também, porque a gente crê em alguém que é superior a todas as coisas. Então, a gente vai ver do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 18, só instruções. Jesus é isso, Jesus é maior que toda essa questão judaica, ele é superior em sua pessoa, em sua obra. Depois do capítulo 10, versículo 19, ele vai começar um chamado para aqueles irmãos a perseverarem em sua fé. Então, toda questão, ele vai começar a exortar esses irmãos. Então, a carta basicamente está dividida nessas duas grandes partes. E nós vimos no capítulo 1 que Cristo é a revelação suprema de Deus e nós estamos vendo que ele é superior aos anjos. No capítulo de hoje ele ainda vai continuar mostrando isso. O capítulo de hoje, o capítulo 2, versículo de 1 a 2, ele vai mostrar que Cristo Jesus é superior aos anjos, mesmo quando ele encarnou em forma de homem. Cristo, ele é superior porque ele herdou o nome mais excelente de todos. A gente viu isso no capítulo 1, versículo 4. Cristo é superior em relação aos anjos, a relação que Cristo tem com o próprio Deus. Então, a relação íntima que Jesus tem com Deus ela ainda é superior à dos anjos. Os anjos não têm uma relação tão próxima com Deus como Jesus. Jesus ele é filho de Deus. Os anjos são servos. Então já tem uma questão superior aqui. E a gente viu isso no capítulo 1, versículo de 5 a 14. Cristo ele vai herdar o reino de Deus. Os anjos são ministros do reino de Deus. Cristo ele é eterno, os anjos são apenas mensageiros. Então a gente vai ver, nesse capítulo 1, nós vimos toda essa superioridade de Cristo sobre os anjos. E agora no capítulo 2, versículo 15, versículo 5 ao 18, né, até o final do capítulo, a gente vai ver que o autor, Ezequiel, continua esse argumento, dizendo assim, olha, Cristo ainda continua sendo superior, mesmo quando ele encarnou e se tornou homem. E parece contraditório, porque ele vai dizer assim, Deus o fez menor do que os anjos. Cara, ele está dizendo que Cristo é superior, mas ele está agora dizendo que ele fez menor, e a gente vai ver que isso é uma questão do tempo, porque Cristo é superior, mesmo na sua forma humana. E a grande ideia é mostrar que Cristo tornou-se homem para restaurar o plano de Deus para a humanidade, tornando-se nosso Salvador, libertador e sumo sacerdote fiel e misericordioso. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: por que foi necessário que Cristo se tornasse homem? E a gente vai tentar responder isso. A gente está falando da humanidade de Cristo, Cristo sendo Deus e se tornando, e a gente leu aqui o versículo, ele se humilhou, se tornando homem como nós. Por que foi necessário fazer isso? E a primeira resposta é restaurar o propósito original de Deus. Veja o versículo de 5 a 9. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que eu vistes, que fizestes um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra um coroastes. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas essas coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Lembra que aquela parte que eu falei?
os caras estavam seguindo, aqueles cristãos estavam tendo perseguições. Talvez isso reflete muito um pouco do que a gente passa. Olhar para o mundo e dizer assim, cara, será que Cristo reina mesmo? E esse é o foco do autor aqui, mostrar que não parece, mas Cristo está reinando, porque ele é superior a isso. Sujeito a dizer, versículo 9, vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então nós vamos ver aí que Deus ele sujeitou o mundo futuro ao homem, não tinha sido a anjos. O autor, no versículo 5, vai mostrar que o mundo ele não foi Cristo é superior aos anjos. Veja que já começa pela forma de como Deus já coloca o homem. E agora representado por Cristo Jesus. Ele vai dizer assim: não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. A gente aguarda um mundo, a gente tem esperança em algo que vai vir. Ele está dizendo assim: esse mundo que a gente quer de paz, de amor, de esperança, que vai acabar com essa guerra, tem algo que vai ser governado, vai ter alguém que vai governar, que o próprio Deus sujeitou a ele. Esse alguém é o próprio Cristo Jesus. Isso lembra um pouco do propósito do homem, de Deus para o homem. Você lembra lá Gênesis capítulo 1, o homem foi criado para refletir a glória de Deus e ele foi criado para governar, para ser um representante de Deus aqui no mundo. Então, Deus ele restaura, por meio da humanidade de Cristo, ele restaura o plano original do próprio dele, né? Do próprio Senhor. Então Deus ele restaura o seu plano, dizendo assim, Cristo precisou ser homem por quê? Foi por meio do homem. Eu coloquei o homem para governar a terra. E esse homem, a gente vai ver que é o próprio Cristo Jesus. Essa esperança que ele já vem falando, há algo que nós, um mundo que nos guarda. Nesse mundo vai ser governado por Cristo Jesus, que ele veio em forma de homem, ou seja, vai ser o próprio homem que vai governar o mundo, assim como deveria ser desde lá da criação. O plano de Deus é que o homem governe, então ele vai argumentar, continuar argumentando isso no versículo 6 a 8, e é interessante que aqui ele vai usar o Salmo 8 como base. Ele vai mostrar que o homem precisa ser o homem que vai governar a criação. É o próprio homem. Deus fez isso. Era o propósito de Deus. E o autor vai dizer: alguém em certo lugar testemunhou. Nós sabemos que esse alguém é Davi, e esse lugar é o Salmo 8. Hoje a gente sabe. Mas o autor, de uma forma indefinida, né, sem citar quem é, ele vai mostrar. E é curioso pensar porque ele está escrevendo para judeus. Os judeus conheciam aqui. Então, quando ele está dizendo assim, ó, alguém, aqueles cristãos não sabiam. Ele está falando de Davi e está citando o Salmo 8. O que é que esse alguém, o que é que Davi falou no Salmo 8? Fizeste um pouco menor do que Deus. É interessante que tem essa diferença aqui entre os Salmos e a citação aqui em Hebreus. Hebreus vai dizer que foi feito menor do que os anjos. O Salmo vai dizer que foi feito menor do que Deus. Aqui não tem uma questão, uma contradição das escrituras. Aqui a palavra lá hebraica é Elohim, que pode ser divindades, deuses. Então está dizendo assim, qualquer ser celestial aí, Cristo, Deus o fez menor. E mesmo se ele dissesse que fosse Deus, não seria uma contradição também. Porque quando Cristo se torna homem, ele se torna menor do que, do que o próprio Deus. Então, a ideia, o autor de Hebreus está mostrando. Eu fiz menor do que os seres celestiais. E não só isso. Eu fiz ele menor, mas eu mesmo né? Ou seja, trouxe a glória para ele. Ele é alguém superior, mesmo se tornando menor, eu o coroei. Ele recebeu autoridade sobre todas as coisas. Porque a humanidade de Cristo era necessária, era exatamente para restaurar isso, o propósito original de Deus. Eu torno Jesus homem, e Jesus agora vai governar os próprios homens, a humanidade, toda a criação.
Então, o próprio Deus colocou Jesus para governar o mundo, tanto o presente como o que há de vir. Por isso que ele argumenta novamente aquela parte. Ele foi menor do que os anjos, parece estranho, porque está dizendo assim, desde o capítulo 1, Jesus é superior aos anjos. Então ele mostra isso, ele está dizendo, eu fiz ele menor, eu humilhei ele para que ele se torne homem. Mas ao mesmo tempo, da mesma forma que eu tornei ele menor, eu o exaltei, tornando para que ele governasse toda a criação. Então, o Senhor ele já governa hoje nossas vidas, ele já é Senhor das nossas vidas. Nós já fazemos parte desse reino, mas há um ainda que um reino que o próprio Senhor vai vir. É o já e o ainda não. Parece que mesmo quando você olha assim, nossa, eu estou passando por esse problema, consegue encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro descanso para nossas vidas. Cristo, o verdadeiro homem que restaura o plano de Deus, no versículo 9 vai mostrar isso. Isso aconteceu por causa do quê? Do próprio sofrimento. Ele precisava ser homem, era por meio desse sofrimento que o próprio Senhor ia o coroar. Porque ele sofreu, mas ele venceu e ele foi coroado. O que nós aprendemos com isso? É que em Cristo sabemos quem realmente somos. Pode passar, né? Sabemos quem realmente somos. Em um mundo marcado aí pela queda, lembra lá, tem um plano original pelo qual Deus criou, que nós refletíssemos a sua imagem. E quando a gente olha para esses versículos, a gente está olhando assim, Cristo Jesus, a humanidade de Cristo Jesus. Faz com que a gente possa lembrar pelo que Deus nos criou, o porquê Deus nos criou, quem nós realmente somos. Nós somos imagens, nós somos criados à imagem de Deus, nós temos agora um propósito. Então, diante desse mundo que a gente vive aí, esse caos, a gente pode refletir essa imagem de Deus hoje, no momento que a gente entregou nossas vidas para o Senhor. Agora a gente pode refletir isso ao mundo aí fora. A segunda razão porque foi necessário que Cristo se tornasse homem para tornar o autor da nossa salvação. Versículo 10 a 13. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, quem é essa pessoa? Jesus. Conduzindo muitos filhos à glória, o aperfeiçoado por meio de sofrimentos. O autor da salvação deles. Veja que está apontando para Cristo Jesus, naquele versículo de Deus, versículo 10, era apropriado que Cristo sofresse e fosse aperfeiçoado por meio do sofrimento. Então, para Cristo poder ser o autor da nossa salvação, Cristo precisava sofrer. Então, todos nós aqui sofremos nesse mundo inteiro. Então, é Deus dizendo assim, e essa é a razão porque ele precisou se tornar menor do que os anjos. A gente vai ver que os anjos eles são mais fortes do que os seres humanos. E por isso ele se tornou menor. Então, era Deus aperfeiçoou Jesus na sua humanidade por meio do sofrimento. Jesus ele sabe tudo que nós passamos, porque ele já passou. E a gente vai ver isso ao decorrer desse capítulo. Então, isso mostra que a morte de Cristo Jesus não foi um acidente, mas ela fazia parte do plano redentivo de Deus. Foi necessário que por meio da morte de Cristo Jesus, a gente pudesse agora ter a salvação. Então, Deus preparou, foi conduzindo isso ao tornar Cristo Jesus como homem. Versículos 11 a 13 vai dizer: Porquanto que santifica Jesus, temos que são santificados. Nós todos vêm de um só. Quem? Deus. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Mas na intimidade agora, na unidade de Cristo, fez com que ele se tornasse irmão nosso irmão.
e chamado irmão, dizendo, aí versículo 12 e 13 é interessante que o autor vai citar mais passagens do Antigo Testamento, dizendo, aos meus irmãos darei o teu nome por meio da congregação, por meio da congregação te louvarei. Aqui está citando o Salmo 22. O autor ele cita aqui o Salmo 22, onde a gente vai ver que é um salmo que são bastante conhecidos. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, ele, no versículo 12, ele vem essa citação: aos meus irmãos declarei o teu nome. Um salmo de clamor ao Senhor. Então, mesmo dentro do mundo em guerra, em trevas, aqui, a gente precisa clamar ao Senhor. Ele cita aqui o salmo, esse salmo 22. No versículo 13, ele continua, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e meus filhos, e os filhos do povo. Eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Aqui ele cita o ah, Isaías capítulo 8. Veja como o autor de Hebreus tem conhecimento das Escrituras. Ele está mostrando assim, ó, Jesus ele é o autor da nossa salvação. Sabe aquele salmo lá que falava do Messias? Sabe o que o profeta Isaías profetizou sobre o Messias? É esse Cristo pelo qual vocês estão morrendo, pelo qual vocês estão sofrendo. E tudo isso está acontecendo, porque ele é o autor da salvação de vocês. Então, Cristo nos salvou ao se identificar conosco em nossa humanidade. Por isso, devemos confiar plenamente na sua graça e, em resposta à sua obra, viver uma vida de santidade. Então, quando eu olhar para Cristo Jesus, eu preciso olhar assim, viver uma vida santa, uma vida como ele viveu, olhar para ele santo porque Cristo, como a gente mencionou aqui para as crianças, né? Precisa ser Cristo em tudo que a gente faz. A gente estava estudando aqui sobre a ira, agora do não, usar Cristo como padrão. E Cristo ensinou sim, mas de uma forma justa. É dessa forma que eu preciso virar. Cristo viveu em santidade. Cristo obedeceu o Pai. Cristo tinha vida de oração. É dessa forma que eu devo viver. Cristo sofreu, e a gente vai ver mais sobre isso aí. Nós vamos sofrer também. Então, mas como é que Cristo reagiu diante do sofrimento? É a forma como eu vou viver. Isso reflete a nossa santidade. Em terceiro lugar, Cristo veio para libertar o mundo do diabo e da morte, versículo 14 a 16. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que sua morte destruísse aquele que tem poder sobre a morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo, pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Aqui, como ele está escrevendo para os judeus, ele usa Abraão como essa referência. Né? Ele é o pai da humanidade. Então, é para nós isso aqui. Você consegue ter noção da beleza aqui? Deus enviou Jesus ao tornar homem para morrer por mim, por você. Não foi para socorrer anjos. Não foi pelos anjos. Inclusive, os anjos aí que desobedeceram vão ser, vão ser destruídos aí. Né? Passar a vida eterna. Vamos ser lançados no fogo do inferno. E nós, sua graça e misericórdia, vamos viver a eternidade com o Senhor. Então, ao se tornar carne e sangue, Cristo destruiu o diabo que tinha poder sobre a morte. E Jesus ele entendeu a nossa realidade, por isso que ele precisou morrer. E, ao morrer, ele voltou à vida, né? E, assim, e ao ressuscitar, ele destrói o poder que o diabo tem sobre a humanidade. Com a sua morte, Cristo libertou os que viviam escravizados pelo medo da morte. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então, todos nós pagamos, sofremos por causa da morte. Basta quando a gente perde muito, porque a gente chora.
A gente tem medo da morte. O homem ele foi criado para morrer. Ele foi criado para viver eternamente. Só que o pecado trouxe isso aí, trouxe essa morte física que a gente sofre quando alguém perde, mas pior ainda, uma morte eterna. Uma morte longe de Deus, longe de alguém santo. Viver a vida longe, eternamente sem Deus. Né? E por meio da morte, Cristo nos liberta da morte. E é interessante, ele destrói aquele que é o autor da morte. Você entende? Tem até um livro antigo, A Morte da Morte de Cristo, alguma coisa nesse sentido, da morte de Cristo, né? Um livro bem antigo. É por meio da morte de Cristo Jesus que hoje nós podemos ter vida. E foi a forma como ele destruiu o diabo, né? Que tem o poder sobre a morte. Então, Cristo venceu a morte. Por isso, não precisamos viver como ele. Seja essa morte que muitas pessoas têm da morte, eu posso morrer por causa de tal doença, posso morrer quando eu for pegar um trânsito aqui de Fortaleza. Tem gente que tem medo, não vou dirigir o carro porque eu posso sofrer um acidente a pegar um trânsito, fazer uma viagem. Não, a gente não precisa ter medo da morte. Acho que nós somos, Cristo já nos libertou e nos dá esperança para viver com coragem e firmeza diante de tudo aquilo que Cristo já conquistou. Então, hoje a gente não vive, né? Eu acho que há 2 semanas, semana passada, né, a gente falou sobre a igreja perseguida aí, e a gente viu irmãos que sofrem. Hoje a gente não tem essa perseguição como tem lá. Eu acredito que a gente tem outros tipos de perseguições. Mas lá eles literalmente estão sujeitos à morte. Tu é crente? Vem cá, deixa eu cortar tua cabeça. E você pensar no contexto aqui também, os hebreus estavam passando por isso. Simplesmente porque eu sou hebreu, eu agora creio em Jesus, agora vou morrer. E o autor está dizendo assim: olha, não precisa ter medo dessa morte. Cristo já venceu algo que nos aguarda eternamente. Um dia ele vai voltar, ele vai nos resgatar, e ele vai viver eternamente com ele. Ele já reina hoje, mesmo quando as coisas não parecem que ele reina, mas ele já reina. E é isso que me faz olhar para os mártires, né? A gente vai vendo aí nos livros a história deles, e uns faz assim, como o Policarpo, né? Que foi queimado vivo, e em momento algum negou a Jesus, colocaram ele lá na madeira lá e começaram a tocar fogo. Ele nega que Jesus, não vou negar que Jesus. Porque ele não tem medo, porque ele sabe que o fim aqui é só o começo de uma eternidade dele com Deus. E quarto e último lugar, porque foi necessário que Cristo se tornasse homem para ser o sumo sacerdote perfeito. Versículo 17 e 18. Por isso mesmo era necessário que todas as coisas, ele se tornasse semelhante a seus irmãos. O quê? Semelhante a nós, humanos. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiação pelo pecado dos seus povos. Cristo ofereceu sacrifício pelos nossos pecados. E a propriação. Por isso que era necessário que ele se tornasse semelhante a cada um de nós. E o interessante é que essa expressão, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Porque o pecado ele separou o homem de Deus. Não tem nada nesse mundo que você possa fazer que vai ligar você a Deus. Só Cristo Jesus. Ele é esse sumo sacerdote perfeito. E lembra lá que ele está escrevendo para os judeus, por isso que essa é a imagem do sumo sacerdote. Que era aquele que levava os sacrifícios diante do povo, diante de Deus. Só que Cristo é interessante, porque ao se tornar homem, ele está dizendo: eu não só levo o sacrifício de vocês diante de Deus, como eu sou o sacrifício dele. Eu morri, eu paguei pelo pecado de vocês. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele não só morreu, como ele apresentou isso diante de Deus. Por isso ele é o sumo sacerdote perfeito para cada um de nós. Eu venho num contexto super católico. Se você conversar com minha mãe, você vai ver que ela
ela acredita que ela precisa fazer coisas para chegar a Deus. Ela precisa pedir algumas entidades ali, a Maria e tantos anos, para poder chegar a Deus. Não, eu tenho que dizer a ela, não, só existe uma pessoa que pode ligar a senhora a Deus. É Jesus. Assim, não adianta a senhora subir a escada que for, andar o que for de joelho aí. Nada disso isso é só em vão. Isso não é nada. Isso não vai levar a senhora diante de Deus. Não são nossas riquezas. Lembra lá do jovem rico? Ah, eu obedeço todos os mandamentos, até a obediência ao próprio mandamento, não é aquele que leva a Deus já cumpre todos os mandamentos, né, como algo um ritual. E Jesus ele vai logo lá no fundinho, não? Estou vendo tudo que tu tem. Eles, o cara simplesmente sai e não segue a Cristo Jesus. Então a gente precisa, é só Cristo Jesus. É ter uma vida entregue a Ele, pois Ele é o sumo sacerdote. Ele se ofereceu como sacrifício vivo. Versículo 18 vai dizer, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. É interessante que, como homem, Cristo foi tentado. Cristo é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. Então, se você está passando tentações, seja por perseguição, qualquer outra área da ira, como a gente viu, Cristo, ele entende tudo isso que você está passando. Ele entende aquilo que os cristãos lá na Ásia, que os hebreus lá estavam sofrendo, ah, que a igreja perseguida sofre, que cada um de nós sofremos, seja no nosso trabalho, na escola, onde a gente estiver. Cristo entende porque ele sofreu, ele se tornou homem. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser tentado. Eu acho que ele sabe até. Ele, talvez eu acho que Jesus foi tentado a dar um soquinho ali no Pedro. Mas, cara, acho que ele merece um tapa aqui na cara, mas ele se segurou. Então, ele foi para mim, ele sabe tudo que você pode dizer assim. Eu sofro isso aqui, ninguém vai entender. Cristo entenda. Cristo sofreu, ele sabe que é ser tentado, que é sofrer qualquer área da sua vida, porque ele se tornou homem, por isso que é necessário. Então, se você está passando por alguma luta, Cristo conhece a sua luta, Cristo conhece as nossas lutas e por isso podemos buscá-lo com confiança, certo que Ele nos fortalece diariamente e nos conduz com segurança por meio das tentações. Eu estou sofrendo por causa dessa área. O Senhor conhece, ele já sofreu, mas não só isso, ele venceu. E ele tem poder para salvar você, para libertar. Uma vez um adolescente teve problema com pornografia, ele dizia assim para mim, eu não tenho poder sobre isso. Eu digo, você tem. A questão é estar em quem você tem, em quem você tem, a quem você serve. Porque se quando você estiver só naquele seu quarto, se alguém vai entrar nessa porta, você para de fazer aquilo que você está fazendo. Só que você esquece que tem alguém que está olhando você o tempo todo. Você esquece que Deus está aqui do seu lado. Então, o que você precisa é temer a Ele, confiar nele, que Ele vai libertar dessa escravidão que você está tendo. Então, não sei qual é a sua área, as suas lutas, mas Deus ele entende, Ele conhece a sua luta. Primeiro, porque Ele é Deus, e segundo, porque Ele sofreu também, Ele passou por isso. E nós podemos confiar nisso. Então, a admiração que as pessoas têm por esses heróis aí que a Hollywood passa aí, ela não se compara à admiração que a gente precisa ter em Cristo Jesus. Porque Cristo ele não fingiu seu, assim como pensando lá no Superman. Cristo ele não fingiu ser humano. Lá o Clark, lá, né, o Superman, finge ser um ser humano. Mas Jesus não. Jesus ele se tornou homem, mesmo sendo Deus. Ele se torna.
Ele é um ser humano, ele não fingiu. Ele não viveu entre nós, mas sofreu, sentiu dor, morreu por nós. Nenhum filme, nenhum super-herói vai fazer isso por nós. Só por Jesus. Tudo que Cristo fez foi para nos proteger, nos livrar da morte. Então a humanidade de Cristo faz parte do plano de Deus para, concluindo, para salvar e restaurar o nosso relacionamento com Deus. Lembra lá no Éden, Deus tinha dado uma ordem: Adão, não coma desse fruto. Adão vai lá e desobedece. O homem que foi criado à imagem de Deus, ele agora desobedece o seu Criador. Ele agora ele desobedeceu alguém eterno. Por isso que o nosso pecado é eterno. A gente não merecia condenar, a gente merece condenação, na verdade. Né? O ser humano ele merece, é justo que a gente sofra, que a gente morra, que a gente viva longe de Deus. Isso é justiça. Mas sabe o que é impressionante nisso tudo? Que Deus ele tem um plano. Um plano de nos resgatar, de nos salvar. O Senhor ele tinha um plano de dizer assim, tá, foi o homem que pecou contra mim, vai ser um homem que vai pagar pelos seus pecados. Só que, pensa só, agora numa questão lógica. Isso é justo. Foi o homem que pecou, tem que ser um homem que vai pagar pelos pecados. Só que o pecado foi contra quem? Deus, que é eterno. Então precisa ser um pagamento eterno. Então precisava ser alguém eterno. Por isso que era necessário a humanidade de Cristo. Um Deus eterno que se transforma, se faz de homem e morre pelo homem. Isso faz parte do plano redentivo de Deus, que faz hoje. A gente está aqui nessa manhã, louvando, adorando e engrandecendo o Senhor. É por isso que eu canto, eu louvo, adoro ao Senhor, porque eu não merecia a morte de Jesus. Isso é graça e misericórdia dele nas nossas vidas. Algumas aplicações para nossas vidas, que eu gostaria que você começasse a viver isso. Primeiro, confie em Cristo como Senhor, como seu Salvador e restaurador. Eu não sei se você já tomou uma decisão por Cristo, mas Cristo ele veio restaurar a sua vida, independente de como ela esteja. Cristo ele é seu Salvador e ele vai restaurar a sua vida. Então, renda-se ao governo verdadeiro, renda-se ao Senhor. É a Ele que eu presto fruto, é a Ele que eu quero viver, é para Ele que eu vou viver. Então, viva com coragem e esperança, porque da mesma forma que Ele nos resgatou, é da mesma forma que que Ele nos salvou, é a forma como nós vamos viver aqui, meio desse caos aqui, desse mundo tão mal. Ele que nos faz ter coragem. Lembra lá que a palavra diz para João vai ser forte e corajoso, não temas. Eu sou teu Deus. E é ela que nos dá esperança, porque é algo que nos espera. É aquilo que Paulo vai mostrar. Aquilo que tudo isso que você está passando nessa terra não se compara com o que há de vir. Não tem nada que possa comparar à luz da eternidade, aquilo que nos espera. Então tem algo que me dá esperança. Então, esse governo está eternamente com o Senhor. E se aproxime de Cristo em suas lutas. É tremendo quando a gente pensa nas nossas lutas, a tendência natural é a gente se afastar de Cristo Jesus. É natural do homem. Eu quero desafiar você. Você está passando por alguma dificuldade? Se aproxime-se de Cristo Jesus. É por meio das suas devocionais, é por meio das suas orações que você vai fazer isso. É por meio dessa igreja, é por meio dos seus irmãos que vai ajudar a se aproximar de Cristo Jesus. Então não encare a vida sozinho. Cristo nos deu essa família. Eu vou, de forma específica, a Igreja Bíblica Batista de Eusébio, para que a gente possa se aproximar mais de Cristo Jesus. Então se aproxime dele, desse Deus que se fez homem e morreu por cada um de nós. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te dar graça.
e louvar, porque o Senhor um dia se fez homem igual a nós, morreu por nós para nos salvar. Eu peço que isso esteja na nossa mente, no nosso coração, na vida de cada um aqui, porque quando a gente passar por dificuldade, se a gente for tentar anegar o teu nome, seja por que razão for, a gente possa lembrar que existe um Senhor sobre as nossas vidas e que vale a pena sofrer por Ele. Então, nos ajuda nesse processo, nos faz cada dia mais santos, mais parecidos com o Senhor. Essa é a minha oração agradecida, em nome do Filho amado Jesus. Amém.